Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 27ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec, onde passaremos aqui 1 hora, mais ou menos, discutindo temas envolvendo a doutrina espírita, envolvendo ciência, envolvendo filosofia, enfim, temas muito pertinentes, relevantes e importantes para a nossa vida, para a consistência dos nossos pensamentos, para sabermos quem somos nós, de onde vimos, para onde vamos, qual o nosso propósito, abordando um pouco das nossas origens, falando sobre o nosso habitat natural, né? A nossa linda joia azul, que eu costumo sempre falar, o nosso planeta Terra, enfim, assuntos que com certeza devem permear a curiosidade de muitos e de muitas pessoas. Claro, com muito mais relevância, com muito mais com muito mais magnitude, com muito mais importância vão dar a esses temas aqueles e aquelas que são mais tolhidos nas áreas científicas, que são mais interessados por assuntos científicos, por assuntos, enfim, da ciência. Não é à toa que o livro A Gênese é o livro de toda a doutrina espírita, do Pentateuco espírita, né? É o livro de cunho mais científico se comparado aos outros. Então, é muito, é muito fácil entender que é um texto voltado para quem se pergunta, para quem pergunta sobre o meio em que vive, para quem se interessa sobre as coisas do espaço, do firmamento, do céu, e para quem se interessa também, é óbvio, sobre as coisas da terra, sobre o que há embaixo, sobre a nossa biosfera, sobre a nossa condição humana, sobre, enfim, as origens, a origem de todo esse contexto. E aqui nós estamos, na nossa 27ª aula, já dando continuidade ao capítulo 6, né, uranografia geral. Já estamos bem próximos de terminar esse capítulo. Só nos faltam 2 assuntos desse capítulo, que é a vida universal e diversidade dos mundos. E aí Galileu termina esse capítulo, por assim dizer, com uma dissertação. A verdade é essa, uma dissertação sobre a vida no universo. Já discutimos diversas coisas aqui, diversas origens, espaço, tempo, o universo, galáxias, sistemas solares, planetas, luas. Discutimos muito esses detalhes. E no final, muito interessante, que Galileu Galilei, não esquecendo que ele é quem está ditando o capítulo 6, mediunicamente, através das mãos psicográficas de Camille Flammarion, e como sempre, Kardec pontuando algumas observações quando lhe é cabível e pertinente. E aqui, já no final, Galilei, o físico de Florença, né, na Itália, ele traça no final uma dissertação, como eu falei antes, sobre a condição da vida no universo. Então, sem mais, vamos iniciar o nosso estudo. Claro que não antes de agradecermos a Deus, acima de tudo, agradecermos a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecermos a Allan Kardec por essa obra maravilhosa, agradecer pela vida, agradecer, enfim,
por tudo aquilo que nos é caro, por tudo aquilo que nos é maravilhoso, e a vida realmente é cheio disso, de maravilhas, desde o nosso despertar todos os dias ao deitar, somos banhados de muitos milagres, de muitas maravilhas, de muitas dádivas vindas de Deus, nosso Pai, e com certeza temos assim a obrigação, eu creio, de estarmos em estado de gratidão constante para com o Criador. Bom, a vida universal está no capítulo 6, Uranografia Geral, no livro A Gênese. No item 53, o autor espiritual, Galileu Galilei, nos disserta o seguinte, acerca da vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. E aqui Galileu Galilei começa a sua introdução sobre aquilo que ele mesmo chama de verdadeiro pulular, de verdadeiro gigantismo na quantidade de vida, na diversidade de vida que há em todo o cosmos. No item 54, já dando continuidade, aí Galileu já aprofunda esse pensamento, quando no item 34 ele continua. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sob o véu, o poder e a sabedoria daqueles que as formou, são questões que já não nos oferecem dúvidas, mas que sejam solidárias às almas que as povoam, é o que importa saber. Muito interessante, porque aqui Galileu ele faz uma abstração e amplia uma espécie assim de visão cósmica, porque vamos por partes. A única vida de que realmente nós sabemos e temos certeza e acompanhamos através da história, através da ciência ao longo dos tempos é na Terra. É o único planeta no qual conhecemos a sua história evolutiva, conhecemos a história da sua formação, conhecemos a história do aparecimento do homem, do ser humano, conhecemos a história de todas as civilizações antigas, os grandes impérios, as suas origens, ascensões, decadência e término. O planeta Terra é o único em que nós temos essa vivência. É aqui da Terra a única experiência que nós conhecemos de seres que se perguntam de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. De nenhum outro mundo nós sabemos relatos sobre essas questões. É o ser humano, até onde sabemos, o único ser que se pergunta, que olha para o céu, vê as estrelas e se pergunta: será que existem outros mundos habitados? E será que essa pergunta é compartilhada por algum ser que, vindo de algum ponto desse céu maravilhoso, está agora mesmo perguntando a mesma coisa? Até onde se sabe, nós somos a única civilização, aliás, a única civilização não, a única espécie que nascida aqui nesse planeta faz essas perguntas. E aqui Galileu ele está
abstraindo, ele está dissertando e está considerando que muitas e muitas outras civilizações podem ter nascido, podem ter se formado, podem ter atingido maturidade filosófica, tecnológica, científica, e se faz também a mesma pergunta, é o que ele chama da universalidade e solidariedade entre as vidas. E aí ele continua no item 55. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se, como em sua própria vida, seja baldo, ou seja, careça da existência e seja carente de qualquer ser pensante que eu possa conhecer. E realmente, com muita propriedade, depois de tudo aquilo que foi ditado por Galileu Galilei, depois de tudo aquilo, claro, que nós acompanhamos, inclusive pelo desenvolvimento, descobertas e avanços da ciência, depois que compreendemos que o céu acima das nossas cabeças abrange uma infinidade quase que incalculável de mundos, quando percebemos que o espaço sideral é povoado de, sem dúvida nenhuma, de trilhões de mundos, realmente é muito difícil, custa muito à mente, por menor que ela seja, custa duvidar que só esse nosso pontinho azul, que na escala cósmica, do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de posição, do ponto de vista de volume, é, na falta de outra palavra, insignificante. E custa, realmente, é muito difícil para qualquer tipo de mente humana, claro, que pense a esse respeito, pensar ou chegar a acreditar que em face desse turbilhão de mundos, só o nosso pequenino globo pudesse ser habitado. Realmente faz muito sentido o que Galileu Galilei está expressando. Bom, mas aí no item 56, ele prossegue, mas a essa ideia eminentemente justa da criação, ou seja, a ideia de que a vida ela é múltipla, a vida ela se enjardina, por assim dizer, ela é fecunda em muitas outras partes do universo, né? Ou seja, o que faz justiça à criação? Faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. O que seria essa humanidade solidária? É a humanidade que compartilha, é a unidade que concatena ideias, é a unidade que é a universalidade, é a humanidade que pensa praticamente na mesma direção, voltada para a unidade. Bom, vamos prosseguir para nós amadurecermos maior essa ideia. Essa mesma família humana, e aí quando Galileu se refere a essa mesma família humana, ele está se referindo, claro, a uma humanidade não só terráquea, a uma humanidade que pertenceria a diversos outros mundos. Então, uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas
são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino que se hão de encontrar temporariamente, se segundo suas funções de vida, e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. E é muito bonito, é linda essa dissertação do Galileu Galilei, porque ele está falando agora do espírito humano, o espírito que cada um de nós representa, eu, você, cada um de vocês que está me vendo, que está me ouvindo, cada pessoa do planeta, cada indivíduo é um espírito. E esse espírito, segundo Galileu Galilei, aliás, segundo a doutrina espírita, ela deixa muito claro isso, o espírito humano, ele povoa o universo. Essa que é a verdade. Segundo a doutrina espírita, o espírito humano povoa o universo. Claro que o que vai mudar é o envoltório físico, né? Esse arcabouço material que na Terra é essa aparência. Todos os seres humanos possuem essa mesma estrutura: cabeça, tronco, membro, braços, né, pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, uma cabeça nesse formato. Essa é a forma humana. Essa forma, com certeza, é possível que nos mundos diversos aí variem, dependendo das suas leis de formações, condições ambientais, enfim, já discutimos isso anteriormente. Mas o fato de o espírito humano ser uno é o que Galileu Galilei quer dizer com essa universalidade humana. É esse espírito que, independente do organismo físico, ele pensa, ele ama, ele odeia, ele tem bons sentimentos, ele nasce simples e ignorante e vai evoluindo, crescendo em perfeições morais e intelectuais, caminhando. Todos esses espíritos, de qualquer que seja o mundo, caminhando, e agora nos lembremos da parábola do filho pródigo, retornando para Deus, o único Criador, nessa visão maravilhosa de uma única humanidade espalhada por todo o universo. Assim como os seres humanos são um só, espalhados pelos 4 pontos cardeais do planeta Terra. E aí, claro, nos dividimos em raças, né? Branca, negra, parda, indígena, oriental, amarela, vermelha, não interessa. O espírito é da mesma natureza, é o espírito humano. E aí o que Galileu faz aqui de maneira maravilhosa é abranger, ou seja, extrapolar os limites do planeta Terra e nos levar a entender que essa espécie humana, do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material, pois nos mundos onde possivelmente possa existir vida, é até pouco provável que a vida seja idêntica à nossa, ela até pode ser semelhante, mas ela com certeza variará em estrutura, dadas as condições diversas do mundo, ou dos possíveis mundos que sejam habitados. Mas o espírito, que é a essência divina, que é a essência da criação, criado unicamente por um único Deus, esse sim caminha para o mesmo objetivo que é o próprio Deus, nessa universalidade humana. Muito interessante mesmo. No item 57, Galileu Galilei, encerrando esse item de A Vida Universal, ele muito eloquentemente nos escreve o seguinte, ou melhor dizendo, nos dita o seguinte: por que singular aberração se há podido crer fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter,
quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta. O verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e mostra que a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. E aqui muito interessante, pois Galileu Galilei nos fala de uma origem, nos fala de um ponto comum de significância de realidade e existência. Quando ele diz, por exemplo, que as leis que regem o mundo, elas são eternas, imutáveis, e elas existem antes das crenças. Bem antes das crenças, quando ele diz aqui, ó, o verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática. Então, o verdadeiro sistema se curva a dogma, a ciência se curva, a ciência deveria se curvar a teologia no aspecto de que algo que é fundamentalmente baseado em observações, baseado em medidas, baseado em experiências, em repetições de experiências, e isso no globo inteiro deveria se curvar aquilo que é muitas vezes abstrato, que é muitas vezes fruto da imaginação, que é muitas vezes simplesmente um achismo. E esse é um ponto importante, minhas amigas, meus amigos, esse é um ponto muito importante da doutrina espírita, pois nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, ela é de natureza científica, ela não é de natureza postular no sentido de que alguém ditou certas regras e que devamos acreditar nessas regras simplesmente porque alguém superior as ditou. De maneira alguma, a doutrina espírita é uma doutrina racional, é uma doutrina em que você pode chegar a conclusões através de fatos, através de experiências, pois inclusive o meio pelo qual a doutrina surgiu, que é a mediunidade, é algo mensurável em termos científicos, é algo que se pode estudar, inclusive, em laboratório, é algo, inclusive, que, enfim, hoje já não demanda nenhum tipo de dúvida com relação à sua existência. Vide a pesquisas de grandes parapsicólogos, de grandes psicólogos, de grandes neurocientistas, de grandes, enfim, mentes que se debruçam sobre esse tema. O fato é que Galileu deixa bem claro aqui, não perdendo o foco, porque ele está falando na universalidade das almas humanas. E olha como ele faz uma construção trazendo por base a raiz, trazendo por base aquilo que é comum em todas as raças, por exemplo, aqui da Terra. Nós sabemos que o espírito humano, povoando o corpo, o organismo humano, que é diversificado aqui na Terra em muitas raças, mas se nós pegarmos todas as raças humanas da Terra e analisarmos a sua cultura e observarmos o seu desenvolvimento, suas aptidões e seus questionamentos acerca do futuro, independente da raça, ela caminha para o mesmo objetivo, caminha para o mesmo ponto. É a sua autossuperação, é a busca do imortal que há em todos nós e a busca da resposta primordial de que se tudo tem uma origem, quem nos criou? Quem formou a Terra? Quem formou tudo o que existe? Claro que algumas pessoas derivam essa pergunta e ao invés de quem, questionam o que. Mas se você parar para pensar que o quem e o que demandam, independente do que seja o que e de quem seja o quem, dependa sempre
aliás, demanda sempre de uma origem, nós temos a universalidade perfeita e a comunidade em perfeita comunhão de perguntas e respostas que, afinal de contas, todos nós temos. Toda a cultura tem, por exemplo, a sua visão da origem de tudo. E independente de qual seja a cultura, e independentemente até de qual resposta essa cultura dá para a sua respectiva origem, o fato de existir a origem já suplanta e já ganha uma dimensão muito além e anterior do que a própria pergunta, porque quando se faz uma pergunta, e aí, independente da resposta, aquilo que é original, aquilo que é a forma mais pura do que levou à pergunta é a dúvida. E a dúvida independe da raça, independe da cultura, independe da maneira com que você vê o mundo. A dúvida de onde nós vimos e como fomos criados, ela existe para qualquer que seja a raça. A branca, a negra, a parda, a indígena, a oriental, a ocidental, qualquer que seja a raça, a dúvida é a mesma. O que vai diferenciar são os níveis e tipos de explicação. E é muito interessante que, de uma maneira muito eloquente, Galileu Galilei termina esse item, né, universalidade dos mundos, né, universalidade da vida, na verdade. Ele encerra esse assunto com essa visão de que aquilo que é fundamental, aquilo que está no âmago de tudo que se encadeia, ele antecede e precede, na verdade, qualquer filosofia, até mesmo qualquer teologia, até mesmo qualquer ciência. Porque a ciência, sim, ela é uma ferramenta intelectual e prática, uma delas na busca da verdade. Não é a única, claro, é verdade que não é a única. Existem outras ferramentas que se utilizam na busca da verdade, porém, a ciência, pelo menos a meu ver, ela é a mais eficiente nesse sentido, porque ela é desprovida de personalismo, ela é desprovida de achismo, ela se baseia em fatos, ela se baseia em medidas, ela se baseia em teorias que são testadas a todo instante, que são autotestadas a todo instante e que se investiga a todos os instantes se em algum momento ela não está errada. E nunca se estipula sobre ela mesma nenhum tipo de dogma. A ciência sempre se testa a todos os instantes. Ela sempre se pergunta incansavelmente se não há, em algum ponto em que ela defende, algum erro, algum engano, algo que possa ter sido feito de maneira incorreta. É isso o que me admira na ciência, pois todas as outras posturas, quer sejam teológicas, quer sejam filosóficas, elas estipulam verdades inalienáveis, e em cima dessas verdades inalienáveis, elas nos convidam a acreditar cegamente. E nós não podemos agir assim, na minha opinião, porque isso demanda fé. A verdade, o conhecimento da verdade é, na verdade, a estrutura mais fina, mais original da fé. E a fé, como Allan Kardec nos ensinou, a fé verdadeira somente o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é ou não é o emblema mais próximo daquilo que poderia se chamar ciência verdadeira? Bom, e agora passando para o item seguinte, na verdade o último item do capítulo 6, que é a diversidade dos mundos. E numa belíssima introdução, que está no item 58 do capítulo 6, Galileu Galilei expressa-se da seguinte maneira: acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam os sóis,
os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmo, e antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter, quer seja, os mistérios do espaço, nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável e, pelo menos, concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos detenhamos a refletir. Aqui Galileu Galilei, dando uma passada de olhos por tudo aquilo que ele ditou, né, para Camille Flammarion, todas as ideias que ele difundiu, e aí tendo como base, tendo como referência sempre a humanidade terrestre, tendo como ponto de partida e de chegada de novo o nosso pequenino globo azul, e aí ele nos lembra que caminhamos por entre galáxias, sóis, sistemas, nebulosas, buracos negros, quasares, pulsares, diversos tipos de estrelas, cinturões de asteroides, anéis de asteroides, enfim, toda essa fauna maravilhosa que povoa o firmamento. E aqui, é claro, ele deixa com muita propriedade claro de que nós não entendemos ainda essa infinitude, com certeza. Nós, seres humanos, agora que chegamos na Lua, com os pés fincados, né, as naves que já construímos, né, as sondas já abandonaram, sim, o sistema solar, mas o próprio ser humano, ele mesmo, não passou da Lua ainda. Então, com certeza, Galileu foi muito assertivo quando ele diz que está longe ainda de seres como nós percebermos a infinitude das coisas, mas que já sabemos, e hoje, com o acesso a que a tecnologia nos fornece, hoje com o desenvolvimento da moderna radioastronomia, com os satélites orbitais, radiotelescópios ópticos e orbitais, enfim, hoje já temos realmente uma visão de universo bem diferente, o que nos dá, pelo menos a quem procura entender esses meandros, nos dá realmente uma ideia muito mais realista, não só daquilo que é o grande universo, mas também e talvez principalmente na nossa posição neste. Imediatamente depois, no item 59, Galileu recomeça. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. E aqui, claro, Galileu continuando a tentando nos colocar no nosso lugar. Durante muito tempo, a prepotência, a arrogância do ser humano nos colocou no centro do universo. Vide aí as teorias geocêntricas, vide o papel que, inclusive nos dias de hoje, a propósito, eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 26 de novembro de 2011, perdão, 2020, desculpa, 2020, o mundo ainda em franca pandemia, na verdade a Europa sendo varrida pela segunda onda da Covid. Aqui no Brasil, ao que parece, estamos começando a viver o que talvez seja também o início de uma segunda onda, né, da Covid,
Porém, graças ao bom Deus e à ciência e à tecnologia, estamos já com no mínimo 3, talvez 4 vacinas muito promissoras que estão se apresentando para que possamos, quem sabe, tratarmos essa doença de maneira em definitivo. Mas então, hoje já sabemos que não somos o planeta mais importante do universo, não somos o planeta mais especial do universo em termos nem de posição, nem de tamanho, nem de volume, nem o nosso próprio Sol, a nossa própria estrela é uma das mais simples, uma das menores. A posição dela no sistema solar nem de longe é a mais privilegiada ou a mais central. Nós ficamos já a meio termo, a meio caminho do centro para a borda, já caminhando para a periferia galáctica. Muitos outros sistemas são bem mais complicados, muitas estrelas são extremamente mais brilhantes e maiores do que o nosso próprio Sol. Definitivamente não somos o centro do universo, somos realmente, e eu gosto muito dessa definição do saudoso já cientista Carl Sagan, escritor de livros maravilhosos, autor da série Cosmos, lá de finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, disponível no YouTube, inclusive. Há a série Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, que é uma série atual, também muito boa, mas que se apequena ainda ante a série inicial do Carl Sagan. Então eu gosto muito da maneira com que ele, Carl Sagan, se dirigia ao nosso mundo, ao nosso planeta, quando ele falava de que nós somos um pálido ponto azul. E ele se refere à imagem registrada pela Voyager, quando já ali pela órbita de Saturno, as lentes da câmera dá uma virada e fotografa a Terra banhada por um lindo raio de sol, o nosso pálido ponto azul, que visto dessa posição é um pontinho azul perdido na imensidão de tantos outros pontos, de tantos outros tipos de cores. Então, sim, hoje sabemos que não ocupamos nenhuma posição privilegiada. Portanto, aliás, no entanto, somos especiais. Somos especiais, sim, porque apesar da nossa pequenez, apesar da nossa insignificância, é aqui nesse ponto o único lugar até hoje que se sabe tem vida. É o único lugar onde indubitavelmente a vida viceja, a vida proliferou em múltiplos tipos de reinos, de filos, de espécies, é o único mundo em que nós sabemos com certeza que existe vida, e não só vida orgânica, por assim dizer, mas vida inteligente, vida que desenvolveu tecnologia, vida que desenvolveu artes, que desenvolveu ciência, que desenvolveu comunicação, que desenvolveu a música, a matemática, a pintura, a dança, o balé, que desenvolveu jogos, que desenvolveu Olimpíadas, que desenvolveu, enfim, toda uma admirável e muito pululante redes de aspectos culturais. É aqui na Terra, nesse mundozinho medíocre que Galileu Galilei descreve, mas é o único mundo que se conhece, apesar da crença, e talvez mais do que crença, apesar mesmo ainda não tendo sido verificado na prática. Mas lembra quando eu falei da ideia, se nós temos trilhões de mundos por aí afora, é difícil acreditar que só a Terra seja habitada. Porém, é só na Terra o único mundo que se sabe que existem seres pensantes, que existem seres que se perguntam de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, que se perguntam também se existem outros seres aí afora. Então, sim, somos, do ponto de vista material, somos insignificantes e totalmente
sem nenhuma importância maior. Porém, do nosso próprio ponto de vista, no nosso mundo somos especiais, porque, de novo, até agora somos a única espécie inteligente que conhecemos. Bom, e aí no item 60, Galileu continua. Acostumados como estamos a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos. Desçam eles a violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda a parte lereis esta verdade universal. Que verdade universal é essa? A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com um sol como uma gota d'água. Povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que se abra o ovo posto pela borboleta. E aqui, é claro, Galileu, nessa visão linda, poética, pode-se dizer até romântica, porém verdadeira da vida na Terra, e realmente, se nós olharmos para qualquer lugar da Terra, a vida se mostra em todas as suas cores, em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances, em todas as suas particularidades. Desde os oceanos, as águas de oceanos, rios, lagoas, lagos, cachoeiras, onde nós encontramos uma verdadeira variedade, só nos mares, uma verdadeira variedade de peixes, de moluscos, de cefalópodes, ou seja, as lulas, os polvos, mamíferos que habitam as águas, como as baleias, os golfinhos, peixes voadores, enguias, verdadeiras serpentes marinhas, peixes marlim, peixes de um colorido que desafia até a capacidade dos mais criativos pintores que a humanidade já desenvolveu. Isso sem falarmos na flora que é vida também. Já pararam para olhar, nem que seja por foto ou por um desses programas que muitas vezes passam nos canais geográficos da TV sobre corais, a formação do coral, o colorido dos corais. Se nós formos para a Terra, então, a quantidade de tipo de animais que existem, e de insetos, até chegar na criatura humana, até chegar na nossa espécie. Realmente, que variedade, que imensa variedade a criação se apresenta. Se nós olharmos o colorido das borboletas, as asas dos beija-flores, o colorido dos pássaros, o colorido das plantas, das flores, das rosas, a fecundidade dos frutos, os tipos de frutos que existem, das mais diversas categorias, o coco, a laranja, o mamão, o melão, o limão,
passando por frutos que nós nunca vimos aqui na nossa bela terra, Ceará, frutos que povoam as mesas e supermercados e feiras do outro lado do nosso globo, com frutas que para nós seriam exóticas. Então, é indubitável que a vida, quer seja na fauna, quer seja na flora, ela adquire aqui na Terra uma diversidade inigualável, uma diversidade que realmente salta aos olhos. E aí eu queria agora chamar a atenção para um detalhe. A vida, inclusive aqui na Terra, ela se desenvolve em ambientes hostis, em ambientes extremos. Os extremófilos, acho que já falamos isso em alguma videoaula aí, mas os extremófilos que são seres que vivem em condições extremas, como em águas termais, águas a temperatura acima dos 85 graus Celsius, seres que vivem em condições de salinidade muito acima do normal, seres que se desenvolvem em regiões com nível de acidez que seria impossível, que seria inviável para a vida de umas células comuns, mas células especializadas vivem nesse tipo de ambiente. Seres que vivem nas regiões abissais, ou seja, no fundo dos oceanos, onde a luz não consegue penetrar. Regiões do fundo do oceano dotada de uma acidez que seria para nós seres humanos fatais, seriam mortais, aliás, são mortais até para peixes das regiões. No entanto, os seres vivos, tanto a nível celular, como a nível pluricelular, a nível de peixes desenvolvidos e adaptados para esse tipo de organismo. Então, hoje a biologia já tem, a ciência da biologia já tem cadastrado, registrado no seu rol de espécies, muitos desses seres chamados de extremófilos. Então, como e por que duvidaríamos de formas de vida baseadas, por exemplo, em outros tipos de química, em outros tipos de bioquímicas, em outros tipos de substâncias alhures no espaço? Bom, é preciso pensar um pouco nisso também. Bom, e aí, finalizando o capítulo 6, finalizando o capítulo da uranografia geral, Galileu Galilei disserta o seguinte. Muita atenção. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar, vamos lembrar um pouquinho de tudo que nós falamos agora há pouco. Então, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes, quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Então observe que aqui, nesse momento, Galileu Galilei está nos convidando a pensarmos em mundos que talvez, e muito provavelmente, ofereçam condições até melhores do que a Terra. Sabemos que o nosso planeta Terra, é óbvio, ele tem as condições ideais para a vida. A prova disso é que estamos nós aqui, que desenvolvemos desde uma moléculazinha de pré-vida até chegarmos a ser o que somos hoje. Claro, estou falando do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista orgânico. Mas, em hipótese alguma, as condições da Terra são as melhores, são as mais perfeitas que existem. Com certeza, em outros mundos,
Podem sim, com certeza, haver mundos, haver astros em que estejam numa posição e que tenham uma composição a qual possa facilitar o aparecimento da vida e com parâmetros até bem mais perfeitos do que os nossos. A exobiologia, que é a parte da biologia que estuda a vida no cosmos, ela tem capítulos inteiros a esse respeito. Bom, voltando ao texto de Galilei, no item 61, capítulo 6, segundo parágrafo agora. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Então, muito interessante aquilo que nós falamos, ele está nos pedindo para que nós não vejamos aqui, em torno dos sóis, apenas sistemas semelhantes aos nossos. O jardim do cosmos, por assim dizer, acho que esse é o termo mais apropriado, o grande jardim cósmico tem flores maravilhosas. A nossa pequena flor azul, dizendo assim de maneira bem poética e romântica, a Terra, é somente uma das maravilhosas outras flores que existem no universo, e olha como elas são diferentes. Basta olharmos aqui mesmo no nosso próprio sistema solar. Olhem os nossos gigantes gasosos, a nossa a joia das joias do nosso sistema, Saturno, o planeta dos anéis. Muito embora ele não seja o único planeta com anéis, né? Urano também tem anéis, mas Urano não tem a quantidade esplêndida, perfeitamente esplêndida dos anéis que Saturno tem. Olha que joia magnífica. E o todo-poderoso Júpiter, com as suas cores atmosféricas maravilhosas, com as suas tempestades, do nosso ponto de vista até incompreensível. Vênus, o nosso planeta vizinho, coberto por nuvens, um lugar onde a chuva é ácida, onde chove ácido sulfúrico. Já imaginaram uma chuva não de água, mas de ácido sulfúrico? É aqui vizinho, Vênus. O nosso planeta Marte, nosso vizinho aqui, Marte, aliás, que aliás essa época aqui agora de 2020 está na sua órbita mais próxima à Terra. Isso só voltará a ocorrer daqui a 15 anos. Então, olhando para o céu, mais para quando anoitece, olhando mais para o nascente, você vai ver um ponto vermelho brilhante, é Marte. Então, só no nosso sistema solar, nós já temos assim uma flora, por assim dizer, flora entre aspas, claro, uma flora ou fauna, como queiram, planetária de admirar os olhos. Mercúrio, Vênus, a nossa joia azul, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, luas como Europa, como Titã, como Encélado, como Caronte, como Tritão, como Calisto, como Aiô, como, enfim, tantos corpos nos enfeitam o nosso jardim terráqueo, o nosso quintal terráqueo, por assim dizer, só no sistema solar. Imagine agora na galáxia inteira, nesses 400 bilhões de sóis que pululam só na nossa Via Láctea. Bom, e aí Galileu Galilei encerra no terceiro parágrafo do item 61 do capítulo 6 da seguinte forma. E aí ele conclui de maneira belíssima. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem,
de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso. Aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo, são pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. No item anterior, Galileu Galilei nos alerta para que, eu até omiti isso, mas no item anterior, aliás, no parágrafo anterior desse mesmo item, ele coloca assim, ó, ele diz que os reinos da natureza, ele se referindo, ele diz até assim, ó, nesses planetas desconhecidos, apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso redor, nos falando que aqui na Terra nós temos bem definidos os 3 reinos da natureza, né? Que é o mineral, o vegetal e o animal. E aí Galileu Galilei está considerando muitos outros tipos de reinos que possam existir nos mundos aí afora. Por que não? Por que não? Aqui nós temos os fungos, as bactérias, as cianofícias, o reino cordata, enfim, temos muitos outros tipos de corpos. Por que não imaginar que em mundos, em outros lugares, como eu já falei, com química talvez bem diferente do que a nossa, possam ter proliferado em muitos outros tipos de raças, né? Então, aqui no último parágrafo, ele também fala, de novo, ó, do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, e aqui ele fala de como nós evoluímos de uma simples molécula, o que ele chama de zoófito, até chegarmos no nosso estado atual evolutivo. E depois ele fala também, aludindo à forma do movimento de translação da Terra, que provoca as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, cada uma dessas estações, elas são resultado da medida da inclinação do nosso globo perante a face do Sol. E aqui ele nos convida a refletir, e em outros mundos, como será assim? Nosso mundo, sabemos que ele orbita uma estrela única, e mundos que possivelmente possam orbitar estrelas binárias, sistemas com 2 sóis, talvez com 3, talvez até mais. Realmente, lembrando o que Jesus Cristo disse, né? Crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria. É interessante, estamos encerrando esse capítulo, né, o capítulo 6, e com ele encerrando também a nossa videoaula de número 27. Eu apenas convido a você, ouvinte, a você que está me ouvindo, a que tem tido essa paciência aí ao longo de 27 aulas, a dizer que esse vídeo, essas aulas são feitas para você, para despertar em você raciocínio, curiosidade e visão científica. E em função do rigor dessa visão científica, nós precisamos ser assertivos, precisamos ser diretos e precisamos ser não ilusórios. Galileu Galilei, durante todo esse capítulo de uranografia, ele nos convida a enxergar que a vida está presente em toda a parte do universo. Eu não duvido que em muitas partes do universo exista vida. Deve existir, com certeza. Só na nossa galáxia, que tem aproximadamente 400 bilhões de sóis, se 0,1% desses sóis tiverem planetas orbitando,
E olha que 0,1% é uma cota bem baixa. E se 0,1% dessas estrelas que possuem planeta tiver planeta com vida, e se 0,1% desses planetas com vida esses planetas com vida desenvolveram vida inteligente, e se 0,1% dessa vida inteligente chegou à era da tecnologia, à era da comunicação tecnológica, nós teríamos só na nossa Via Láctea, milhares de mundos, possivelmente habitados com sociedades tecnológicas. E olha que eu usei um número bem baixinho e muito fácil de ser aceito, mesmo pela mente mais cética. 0,1% de cada filtro. Mesmo assim, até hoje, não tivemos contato com nenhum desses seres. Até hoje, nenhuma dessas possíveis civilizações entrou em contato conosco. Tem, claro, relatos, tem o pessoal aí da ufologia, mas isso é um assunto que não vamos comentar hoje. O fato é que, pelo que nós sabemos, nenhuma raça chegou na Terra até o dia de hoje. Nenhuma nave aportou aqui nos portões ou nos pátios de qualquer que seja o povo e nos saudou em qualquer que seja uma língua estranha ou não. O que não quer dizer que eles não existam. Mas é preciso entender que o universo é grande, o espaço é muito grande, o espaço é gigantesco. Às vezes, quando uma embarcação se perde em alto mar, às vezes fica perdido para sempre, porque não se consegue varrer toda a extensão dos oceanos. O mar é muito grande, é gigantesco. Quando, às vezes, um avião cai, às vezes, perdido no Atlântico ou no Pacífico, às vezes passam-se décadas e ninguém encontra mais o rastro desse avião ou desse navio, porque o oceano é enorme, é muito grande. Quem vai duvidar que tem regiões do mar, do oceano, que nós nunca fomos? E esse oceano está aqui na Terra, de um planeta minúsculozinho, insignificante na linguagem de Galileu Galilei. Imaginem o espaço, gente, que é, na falta de alguma outra palavra, gigantesco. Com certeza, eu mesmo não tenho dúvida alguma de que existam muitas civilizações aí fora. Muitas civilizações. Mas nenhuma delas veio aqui até hoje. Galileu falou muito aqui de mundos habitados, mas em nenhum momento ele localizou nenhum deles. Em nenhum momento ele teceu ou ditou nenhuma coordenada para que nós aqui da Terra olhássemos para o espaço, apontássemos nossas antenas radiotelescópicas ou apontássemos nossos satélites para estabelecer algum tipo de comunicação. Nenhuma dica, nenhuma pista, nenhum indício realmente ele descreveu. O que eu estou querendo dizer é somente que ele abstraiu, como a ciência humana também vem abstraindo. Com certeza, até porque foi Jesus Cristo também que disse, na casa do Pai há muitas moradas, lembram? Eu não duvido disso. No universo devem existir milhares, milhões de planetas habitados, mas estão muito distantes. Muito e muito distantes ainda, de maneira que eles não são acessíveis para nós, e nós não somos acessíveis para eles. E que bom que assim seja. Que bom que assim seja, sabe? Porque nós não estamos preparados ainda para termos contato com esses seres, que provavelmente são muito diferentes de nós. Aliás, nós não estamos ainda preparados nem para convivermos uns com os outros. Ainda temos preconceitos raciais. Ainda julgamos o outro pela cor da pele, pela morfologia do corpo, pelo tipo de cabelo, pela crença religiosa que tem. Ainda julgamos os outros pela sua preferência sexual. Ainda julgamos o outro pelo aquilo que ele acredita ou não. Temos guerra ainda em nosso mundo, porque um grupo social não concorda com um outro grupo e resolvem matar uns aos outros por causa disso. Tem gente que não tolera o outro só porque o outro torce por um time de futebol que não é o seu. Esse é o nosso mundo. Não temos ainda condições
morais ainda de conhecer os nossos outros irmãos. Espero que vocês tenham me entendido. Bom, beijo no coração, paz e bem, e até a próxima videoaula.